Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei né, que horas que será assistido, não sabemos. Hoje, 10 de maio, mais uma edição do Pode Pôr para Quebrar, do Coletivação. Hoje nós estamos aqui com a Jaqueline e o Marcelo. Jaqueline da direção da Amora, né, que é um movimento de luta por moradia popular, né? O Marcelo é ativista do Coletivação, é líder lá no Paranoá. E nós vamos conversar hoje justamente sobre isso, sobre a luta por moradia popular no DF. E a Jaque vai nos ajudar a esclarecer a conjuntura aqui. Olá, Jaque, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Fica à vontade de fazer uma saudação aí para os nossos ouvintes. Sim, boa tarde a todo mundo, né, que nos ouve. Essa é uma pauta, uma demanda, uma bandeira que nós devemos trazer, lutar, porque a comunidade precisa, necessita, né, e estamos aqui para somar nessa luta aí. Marcelo. Uma saudação para todo mundo aí que acompanha o Pode Pôr para Quebrar. Saudação para o Guilherme, para a Jaque. Fundamental essa luta aí, essa organização que a Jaque impulsiona e expressa e representa, né? Que moradia, casa própria, né, é uma das tantas coisas básicas que falta para o povo brasileiro, que a elite brasileira não foi capaz, no seu processo de empoderamento aí, né, de construção do capitalismo brasileiro, não foi capaz de prover para o povo. É um direito, né, o povo acessar seu teto, sua casa própria. Aí a gente segue na luta para conseguir isso aí, transformar isso em realidade. E a Jaque é a nossa protagonista, não só da entrevista, mas também dessa luta. Obrigado, Marcelo. Então, Jaque, por gentileza, conta para a gente como é que começou o Amora, como é que foi, você está envolvida nessa luta há muito tempo, né? Você vem lá da base dessa luta. Por favor, esclareça para a gente aí, nos situe na conjuntura da realidade da luta por moradia popular no Distrito Federal. Seja bem-vindo. Então, eu, como ser humano, né, mãe de família, filha também, irmã, leiga, totalmente, como muitos cidadãos hoje da nossa cidade, do entorno também, leiga 100% de como funcionaria esse processo, como seria, né, a questão de moradia, entre outras pautas, outras demandas também. E com meus 15 anos, né, ali, morando numa ocupação irregular, junto com a minha família como um todo, eu venho de uma família muito grande, todos nós moramos ali naquela ocupação. A gente tivemos o privilégio de conhecer uma associação que chama Moradia e Cidadania, que é da Caixa Econômica, né? E eles foi quem tirou a venda assim, dos nossos olhos e nos mostrou o horizonte dessa demanda, dessa conquista, dessas oportunidades, do direito, do respeito, né, ao próximo, e foi nos guiando em direção a ser inserido no mercado de moradia, porque até então ninguém tinha moradia ali naquela época. E a gente começamos a trabalhar de uma forma individual, né, como pessoas, até organizar a cooperativa, organizar realmente qual era o objetivo, o que a gente queria. E daí saiu, depois mais ou menos de uns 4, 5 anos, né, com esse movimento, a gente conseguimos usar 54 casas, que foram as primeiras da cooperativa Reciclo, na qual a gente mora hoje, que os primeiros beneficiários foi, né, a gente que estávamos ali na luta, na cooperativa, trabalhando sem ter teto. A gente trabalhava, mas não tinha teto, morava debaixo da lona. E eu ali, naquele cenário de fundadora da cooperativa, de estar fazendo parte do início desse processo de habitação, eu olhei para trás e falei, cara, tem muita gente que precisa, sabe, dessas informações, precisa saber desse processo, precisa saber como é que funciona. Vamos ajudar? Vamos pensar de alguma forma assim, de ajudar mais pessoas da comunidade, da cidade, né, para se interagir nesse mercado que tem gente que está inscrita há anos, mas não sabe como funciona o processo. Então, eu comecei sozinha depois, mais ou menos de uns 3 anos depois, eu comecei com outros grupos, individualmente, ou pegando de ocupação em ocupação. Fui montando os grupos, fui trabalhando, fui levando para as reuniões das sedes, da CODAB, levando a pauta, a demanda, juntamente com a política pública de inserir esse público.
e a gente conseguimos beneficiar mais algumas pessoas, né, nesse cenário. Aí foi quando, acho que foi no finalzinho do ano de 2018, eu conheci a Cris, né? Que a Cris veio com a intenção assim, já que vamos somar, vamos fazer uma associação legalizada, bonita, para a gente botar esse povo e ajudar esse povo. Eu falei, fechou. Era tudo que eu queria. Alguém para me ajudar e uma documentação para me legalizar diante disso. Foi quando a gente viemos, aí veio o Afonso, veio o Marcelo, veio outras pessoas para a gente estar junto para montar a Mora, para criar a Mora. E criamos ela, né, em agosto de 2018, com muita luta, com muita vontade, com muita sede. Hoje a gente já chegou a se inscrever quase 1.000 pessoas dentro da Mora, na questão habitacional. E com o processo, como tudo na vida, uns acreditam, outros não. E uns ficam no meio do caminho. Né? Então, acabou que durante 2, 3 anos aí com esse governo que a gente estava, que não estava favorável para ajudar a classe baixa, muita gente também ficou descrente de receber alguma coisa, de ser ajudado de alguma maneira, e foram desistindo, foram, né, saindo da Mora, foram ficando de escanteio. E agora, no finalzinho do mandato, tanto da Mora como da política pública, que começa, né, uma nova eleição aí, a gente tivemos a surpresa de que vai sair os lotes, que o pessoal vai ser beneficiado. Hoje estamos com 170 cadastrados, apto a receber as moradias, e aqueles 800 e pouco que ficou para trás, agora estão vindo, estão querendo, sabe? Assim, porque tá tipo assim, é verdade, vai acontecer, é real. Uhum. E a gente fica de mão um pouco atada, sem poder ajudar todo mundo, né? Agora, nesse cenário. Mas a nossa esperança é que a Mora continue firme e forte, com um cenário político que nos apoie e nos ajude para poder ajudar essas outras pessoas que são leigas nessa pauta, né? Porque a gente tem gente dentro da Mora que tem 20, 30 anos cadastrado na CODAB e chega em mim e fala assim, já que eu não sei nem como é que anda o meu processo, ninguém nunca me ligou, nunca mandaram nenhum e-mail, eu não sei de nada, eu não sei como é que tá, sabe? E a gente senta aqui, vamos puxar, vamos analisar, vamos ver, e ver o brilho nos olhos da pessoa, falar assim, eita, ainda tem chance, sabe? Não tem preço que pague, não. A gente só precisa mesmo de uma política pública para nos ajudar a fazer isso se tornar realidade. E através dessa luta, dessa força de vontade, a gente constituímos, né, a Mora. Estamos aí hoje firme e forte, com um sorriso no rosto, batalhando, lutando para contemplar nossos associados com muita esperança de um futuro melhor, de uns políticos melhores, né, para poder nos ajudar, nos abraçar nessa causa aí que a comunidade necessita muito. Ô, Jaque, muito obrigado pelo esclarecimento, essa bela história. Jaque, você, né, que é uma organizadora social, que, né, vem das bases, que conhece tão profundamente, né, esse processo, conta assim para a gente, durante esse tempo que você vem trabalhando, o que você percebe de mais dificuldade e de mais assim, facilidade para a organização dos trabalhadores, para conquistarem determinados direitos, moradia, segurança, alguma coisa assim. A principal dificuldade é o acesso às informações. É uma dificuldade muito grande, porque muita gente não tem acesso, não consegue chegar a ter esse acesso. Então, é uma dificuldade muito grande para eles. Quando eu chego com alguma informação, tipo assim, não sabia, não tinha como saber. Se não tiver alguém ali apresentando, mostrando, sabe, os caminhos, eles não conseguem ter acesso às informações. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E uma das facilidades que eu acho é organizar o povo. Falar assim, vem para cá, estamos juntos, sabe? É um pessoal assim que tem muita disposição de correr atrás da questão democrática em relação a documento, eles estão dispostos a correr e resolve, sabe? Arruma. Então, o que hoje muitos acham que é complicado na questão democrática, pelo contrário, é mais fácil do que o que acham que é mais fácil, que é a informação. A informação nem sempre é a mais fácil, é a mais difícil chegar em quem necessita. Aí comprova Darcy Ribeiro, né? A desinformação é um projeto. Você precisa manter desinformado para manter afastado das políticas.
né? Marcelo? E informação é poder, né? Tem essa frase da informação é poder, de fato. Agora, Informação é tudo. E a informação se concentra ou às vezes é manipulada, né? Mas sempre no objetivo de deixar as grandes maiorias de fora. Daí a importância dessa experiência que você colocou, Jaque, de uma situação concreta que você vivia objetivamente e que você começou a organizar, começou a, né, como você disse, né, despertou, né, para a perspectiva da organização coletiva, da luta coletiva, né? E que aí passou a ser como uma lanterna aí, que começou a iluminar os caminhos de muita gente que também, como você antes, não tinham essa informação. Porque aí é uma pessoa que está ali, vivendo a necessidade, e que devia ter sido informada pelo Estado, pelo governo, e nunca era. Teve a sorte de encontrar um pessoal porreta, e passou a ser uma multiplicadora, né? Uma difusora dessa ideia, tanto da informação quanto da organização. E é a história da Amora, né? Quer dizer, você fazia um trabalho de base, na verdade. A gente fala tanto de trabalho de base, você fazia um trabalho, faz ainda, mas eu digo antes da Amora, fazia um trabalho de base com as pessoas, com os catadores, e com uma base tão assim, deixada de lado, né, pela sociedade. Uma base de trabalho, uma categoria, né, profissional, que é no caso dos catadores de materiais recicláveis. E ao se organizar numa associação com funcionamento e tal, isso imagino que potencializa bastante a atuação. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você, assim, na sua experiência, né? Porque a gente sempre diz assim que ter ou não ter uma casa própria faz uma diferença enorme na vida das pessoas, e por isso também as elites querem detonar o começo do acesso a esse direito, que começou ali de forma mais robusta nos governos Lula e Dilma, né? Porque eu imagino que a pessoa que passa a não ter que se preocupar com o aluguel todo mês, libera, não é só no bolso dela, libera na cabeça também muito espaço para ela pensar em outras coisas que ela não podia pensar, né? Pensar, exatamente, inclusive, em se informar melhor politicamente sobre as coisas e tal. Então, para você, a sua experiência, como é que foi de você e das pessoas que você conhece, que você sente? Como que foi o antes e o depois de ter a casa própria? Diga aí. Cara, foi assim, sabe assim, Estão me ouvindo? Sim, sim. É uma situação assim bem clara para mim, porque eu nunca vou esquecer aquele momento, sabe? Porque até então você tá em uma situação de ocupação, morando em uma situação precária, na qual você se sente excluído da sociedade, da comunidade por geral, sabe? Era uma realidade assim que doía. Só que a gente não sabia a tanto o quanto doía, entende? Porque a gente convivia com aquela realidade. Não só eu, como todo o grupo da época. E quando a gente veio a ideia, a proposta, o projeto de idealizar que aquilo ia se tornar realidade, a gente falou assim, será? Não, nós está sonhando, sabe? A ponto de, quando a gente veio para receber as casas que eu fiz o sorteio e eu recebi a minha, que eu entrei dentro da minha casa com meu filho de 2 anos no colo, eu entrei na sala, eu comecei a pular, eu comecei a beijar a parede, falei assim, eu não acredito, é real, sabe? É verdade, e batia nas paredes, assim, o pessoal, assim, entrava para dentro de casa, ficava beijando as paredes, falava assim, gente, é uma casa, é real, isso acontece, pode acontecer, o nosso sonho se tornou realidade, sabe? Então, assim, o antes de uma exclusão, 100%, eu posso te falar, 100%. Te falo 100% porque a gente morava ali na ocupação da SMAF durante mais de 10 anos, morando ali, debaixo de barraco de lona. Nós não tínhamos acesso a nada de apoio, de ajuda, antes do pessoal da Caixa nos encontrar. Sou muito grata a ele, o pessoal da Evangelização e Construção Social, que era um grupo de Vicente Pires, que nos achou, nos encontrou e falou, ei, tem um grupo ali, ó, de gente. A gente falou, nós somos gente. Nós somos seres humanos. E, na época, a gente passou por um processo muito doloroso, que foi uma situação muito chata, porque a gente estava abrindo os olhos para esse mundo, né, de realizações, que era a sociedade, que a gente não era incluso. E o administrador da época, sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, aquele povo ali, ele está começando a crescer, ele está começando a aparecer. Vamos lá cortar? Vamos lá limpar?
E essa foi a palavra, vou limpar. Mandaram o BOP, o pessoal do BOP ia até a nossa ocupação, ônibus, moto, carro, sabe? Cachorro, pitbull, tudo que você pudesse imaginar. Eles entraram dentro da nossa ocupação, derrubou tudo, enterrou tudo. Eu estava de resguardo do meu menino e eu falei assim, acabou, não tem mais cooperativa, não tem mais inclusão, não tem mais moradia, não tem mais nada. Só que, pelo contrário, tem aquela história, né? Todo mal tem seu bem, vem para o bem. E ali a gente começou a já ligar para a reportagem, chamar a reportagem, nossos parceiros, a gente correu, chamar o pessoal da Caixa, da Pastoral, da FENAI, sabe? E fomos chamando todo mundo e o pessoal falou, ei, esse povo aí não tá só não. Ei, calma aí, não é assim não, sabe? E foram vindo e falou assim, tá na hora de a gente tirar esse pessoal e botar eles nas casas deles. E fortaleceu o processo da gente ter a nossa moradia, de ter a nossa casa, sabe? E hoje eu luto por essa inclusão. A gente precisa do trabalho, porque a gente precisa pagar conta para comer. Mas a gente precisa de voltar no final do dia para nossa casa e ter uma cama com um travesseiro para deitar e descansar. Isso é dignidade, isso é direito, isso é respeito com o ser humano. E minha luta hoje, até hoje, é para isso. Então, aí a gente não estava acreditando, mesmo, né, recebendo a casa, dando dentro da casa, a gente não acreditava que aquilo ali era realidade, que aquilo era real, que estava acontecendo com a gente. E o povo ficou, não só eu, como o povo todo, né, ficou maravilhado com aquilo ali, sabe? Assim, a primeira noite, a gente dormir no chão e falar assim, realmente, é a minha casa, sabe? Então, assim, é uma emoção, um sentimento assim, de gratidão por todos que fez parte do cenário, sabe? Pelo governo que estava na época. É uma gratidão eterna e é uma realidade assim que a gente quer também passar para outras pessoas que não têm. Então, em vista do que passou, do que ficou lá atrás, ficou só na lembrança. Mas a tendência daqui para frente é melhorar cada vez mais a nossa moradia, melhorar cada vez mais o nosso cenário de vida, o nosso mercado de trabalho, a inclusão social da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da vida de quem está em volta, e abrir esse cenário também, né, para aqueles que não têm essas informações, que não têm essa oportunidade. Jaque, você consegue descrever a sensação da segurança que você sentiu quando você dormiu pela primeira vez na sua casa? Dormiu com segurança entre quatro paredes? Cara, é engraçado, porque eu tinha um sonho, assim, muito grande quando eu morava lá na ocupação, que era entrar dentro da minha casa, trancar a minha porta. Ter uma porta, sabe? Trancar a porta. Para muitos isso é uma besteira, é uma coisa simples que ninguém dá muito valor. Mas quando você passa anos morando num barraco que a porta é um pano, então uma porta com uma chave é muita coisa, né? É uma sensação bem diferente. Só que na primeira noite eu não consegui dormir. Como muita gente também não conseguiu dormir. A gente ficamos assim, aquela adrenalina no sangue, sabe? E a gente ia para fora, todo mundo ia para fora junto, e a gente queria acender fogo, e não podia. Então, assim, olhava para um lado, olhava para o outro, via as portinhas, todo mundo na porta ali, e a gente reunindo, conversando e brincando, e a gente não dormimos, ficamos ali, passamos a noite praticamente, em claro, namorando a casa, namorando aquilo ali, para realmente ter certeza que ninguém ia tomar, que ninguém ia chegar ali, ó, pode sair, isso aqui não é de vocês, sabe? Era aquela sensação. E demorou a gente, o nosso consciente entender que aquilo ali era realidade. Demorou, não foi fácil, sabe? E durante muito tempo, após receber as casas, a gente dormia no chão, porque a gente não tinha, né, o costume de trancar a porta, fechar uma janela, ou futuro, mais para frente, depois de um ano, 2 anos, depois a gente trancar um portão, sabe? Mas é um sentimento assim bem estranho, bem estranho. Mas foi bom, sabe? Ter essa segurança, ter essa certeza de que a gente entrou para casa, que a gente pode descansar, de falar é meu, ninguém vai derrubar isso aqui, ninguém vai me tirar daqui, sabe? É uma sensação assim que só quem passa que sabe. Obrigado, Jaque. Agora eu queria aproveitar e desculpa aí, Marcelo, ter te atravessado, mas falando duas vezes aqui, queria pedir para você descrever, né, demonstrar para quem vai nos ouvir o protagonismo das mulheres, né, porque elas estão sempre
na frente de todas as lutas. Se não é enfrentando a polícia, é na porta do ministério, é numa manifestação, é numa articulação, é numa reunião para se informar sobre como deve agir, né, organizadamente. Então, as mulheres estão sempre lá. Conta pra gente como é que é isso aí, por favor. Em contradição, Cara, eu vou... Em contradição a um machismo, né? Que a gente vive uma sociedade machista. Sim, né? sim. Então, Eu te falo isso porque, assim, quando eu comecei, que nem eu falei, eu tinha 15 anos de idade, né? Então, quando eu entrei no grupo de movimento de catadores dentro do Distrito Federal, na época era 11 cooperativas e, se eu não me engano, tinha umas 3 mulheres só. O resto tudo era homens, né? E tudo muito de idade, já tinha gente com idade. E eu chegava, olhava assim para um lado, olhava para o outro, o pessoal, o que essa menina tá fazendo aqui? Quem é essa menina? Né? E com aquele sentimento assim, de eu estar incomodando por eu ser mulher, pobre, pequena, sabe? Sem informação, eu estava ali aprendendo, 15 anos. Uhum. Só que aí, no início, foi um tapa na cara, tipo assim, quem é essa daí? O que é que tá fazendo aqui? Eu entrava muda e saía calada das reuniões. Eu só botava na cabeça o que eu estava ouvindo, sabe? Chegava na minha comunidade e apresentava para todo mundo. Só que o que aconteceu? Com o caminhar, né, dos apoios que a gente tinha, do pessoal da Católica, do Marista, tinha muitos professores que nos ajudavam, eles foram me ensinando. Fiz um curso de liderança, um curso de empoderamento, sabe, de mulher, da parte feminina, assim, de mulher, de estar à frente. E uma palavra que eu ouvi que nunca saiu da minha mente foi: nunca saia de uma reunião calada. Se imponha, se coloque, saia de lá com uma resposta para você levar para a tua base. Foi uma professora da UNB que me falou, da Católica que me falou isso. E eu, toda vez eu ia, mesmo que eu estivesse morrendo de vergonha de falar, né, porque eu sou meio tímida assim, né? Antigamente eu era mais, hoje nem tanto, mas eu sou muito tímida para aparecer, para falar. Eu ficava vermelho que nem um tomate, mas eu falava. Minha luta é essa, meu posicionamento é esse, eu quero isso aqui para minha base, e eu me colocar. E ali, quando eu comecei a me expor diante das reuniões com meus poucos presidentes que estavam ali na época, eles falaram assim: a Jaque é nossa menina, a gente tem que ajudar ela, vamos ajudar a base dela, vamos ajudar ela a crescer. Então eu me tornei tipo o fantoche deles, onde tivesse reunião eles me levavam, onde tinha informação eles me passavam, e eles começaram a me ajudar, como uma criança mesmo. E ali eu fui levando, fui andando e crescendo e ficando de maior. Foi quando a gente começou a registrar a cooperativa, esperaram eu ficar com 18 anos para registrar legalmente a cooperativa, e a gente foi indo. É tipo uma mascote e pupila, né? Aprendiz ali que foi captando a experiência. Isso. Uma jovem aprendiz ali, uma jovem, tipo assim, era uma liderança mirim, né? E a confiança para eles. A confiança em você foi tanta que eles esperaram você fazer 18 anos para estabelecer uma cooperativa, né? Pô, ia ter a assinatura da Jaque lá na cooperativa. Sim, era esse o objetivo. É esse a vontade deles. A moral que conquistou nesse processo. Isso, exatamente. Então, ali a gente foi construindo junto, tanto na minha vida, né, como mulher, para mim aprender, crescer como liderança e dar um retorno para a minha comunidade. Dar uma volta para a minha base, sabe? E nunca perder isso. Essa raiz, essa consistência do porquê eu estou ali. O que eu estou fazendo ali? Qual é o meu papel ali, sabe? Dar uma resposta para a minha comunidade. E isso vem também como resposta para mim, como mãe, como filha, como irmã, como esposa, sabe? Para a minha geração, assim. Então, isso é muito importante. E eu fui lutando. Hoje, muita luta, muito assim, eu deixar a vergonha de lado, deixar o medo de lado, muitos me respeitam pela mulher que eu me tornei, sabe? Pelo papel que eu luto, pelas coisas que eu faço. E eu me orgulho. E nada melhor do que nós, que é mãe, do que nós, que é mulher, que está na frente, conquistar algo e falar assim: conseguimos. Hoje eu vou dormir sorrindo, eu vou dormir alegre, porque eu consegui. O homem já não tem muito isso, vocês podem dizer por vocês. Se vocês conseguiram, é só coçar a cabeça e vai dormir do mesmo jeito. É um problema que resolve amanhã, né? E a gente não, a gente quer resolver logo, a gente quer fazer logo, a gente quer uma resposta logo, sabe?
Eu tive uma reunião na CODAB, no final do mês passado agora, e o João, que é o novo presidente da CODAB, falou bem assim, Jaqueline, eu admiro as mulheres, admiro mesmo, porque se não fosse vocês, a gente não conseguiria ter agilidade para as coisas andar, para as coisas funcionarem. Eu falei, isso é verdade. É tanto que eu acho que a mulher que deveria estar no poder. Deveria estar lá, sabe? Para poder dar a canetada, dar a fazer acontecer. Aí ele falou, concordo com você. Por isso que a gente fizemos um projeto de fazer tijolo para a mulher, adequado para a mulher. Porque sabe que a mulher tem essa garra, né? De querer começar e terminar. Mas a gente quer terminar logo, a gente não quer terminar amanhã, a gente quer fazer logo. E eu sou muito disso. Minha mãe fala que é porque eu nasci de 8 meses, né? Eu nasci de 8 meses, sou apressada, agoniada, falo rápido, quero fazer tudo muito rápido. Mas é porque eu gosto de, sabe, de ver o resultado? Falar, deu certo. Direito, né? Tá deu certo. Então, a gente conseguiu a inclusão, conseguimos uma resposta, ter um resultado de um projeto. Nossa, é uma satisfação imensa, assim, que nada paga. Tem um ditado que diz que se você colocar 100 mil homens num lugar, você tem um acampamento. Se você colocar uma mulher ali, você tem uma cidade, né? Então, você vê a mulher, ela tem essa visão do todo, do bem-estar geral, né? Não, porque se houver um bem-estar geral, né, a minha família está protegida, né? Teoricamente. É tipo isso. É isso. Eu acho que é você ter a segurança na escola, ter a segurança em casa, ter a segurança alimentar, sabe? Na educação, na saúde. A gente luta por isso, sabe? É tanto que a gente, né, que é casada, tem nossos maridos, ele pode estar morrendo, não quer ir pro médico. Nós temos que pegar no pé, tu vai, tem que ir, porque o homem, não, fica aqui, não, eu aguento, eu seguro, amanhã nós vai, e nunca vai, nunca resolve. Aí se a gente não se impor, não resolve. Tem razão. Minha querida, já que eu vou te perguntar outra coisa, assim, como é que é o enfrentamento à polícia? Porque recentemente eu vi uma notícia que houve uma tentativa de despejo aqui no DF, não lembro onde agora, acho que ele perto da Torre Digital, se não me engano. E não foi Torre Digital, não, foi Lago Paranoá, agora não lembro qual altura. Que os policiais, por incrível que pareça, foram menos agressivos do que os próprios agentes do governo, né, os fiscais, né, que trabalham do DF legal. Então, os próprios policiais tiveram que intervir, porque senão os fiscais, pelo amor de Deus, só falta bater. Sim. Até que não bateram, né? Acho que bateram. Sim, né, que nem eu estava falando, eu saí de uma reunião hoje de manhã e eu ouvi isso de um secretário. Eu não vou para a ação de derrubada, de reintegração de posse diária do governo, porque eu tenho um sentimento. Dói ver uma mãe com uma criança no colo e ter que derrubar o barraco, ter que tirar o material deles ali, né, dos catadores, eu jogar em cima do caminhão e ter que vender, ter que tirar dali, botar no galpão, sabe? Obrigar eles a vender em 24 horas. Eu não vou, ele falou. Eu, secretário, não vou, porque eu não dou conta mais. Eu pego os mais brabos, os mais ignorantes, que eu sei que tem coragem de executar o serviço, a ordem, vai lá e faz. Não vai, mas manda alguém para ir dormir tranquilo, né? Exatamente. Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim e falei, é essa? Bonzinho. É essa autoridade que você tem de falar, vai. Eu não tô vendo, mas está acontecendo, sabe? Então, assim, hoje a gente tem os bons e tem os ruins. Tem policial bom, tem policial ruim, tem agente bom, tem agente ruim. E isso é normal. Só que tem uns que sabe assim, brutos demais. A ponto de... Né? Acha que tem um direito de... Sabe assim, chegaram a derrubar a invasão do Veredas da Cruz, mês passado, enterraram o gato, vivo. Que isso? Sabe? E eu olhar assim, eu falei assim, eu não acredito que isso ainda está acontecendo. Que isso ainda está acontecendo. Porque na minha época, enterraram cachorro, enterraram gato vivo.
A gente tinha feito uma ação junto com a Caixa Econômica gigantesca do Dia das Crianças e a gente tinha ganhado filtro de barro para beber água, né, filtrada, tinha ganhado enxoval para as crianças, tinha ganhado brinquedo, tinha ganhado cesta básica. O que eles fez? Só tirou a gente com a roupa do corpo. Teve gente que até documento enterraram tudo. Tudo. Filtro, fogão, cama, tudo você possa imaginar eles derrubar. Hoje, quando vai alguns, eles falam assim, vocês têm 24 horas para vender o material de vocês e tirar as coisas de vocês. Aí tem outros que já chega, já metendo o trator por cima, derrubando tudo. Não respeita. Essa que você contou foi na administração Ibanez? Essa do Vereda, sim, foi agora. Tem um mês atrás. Que do Vereda da Cruz. Derruba, enterra, leva o material, sabe? Eles são muito agressivos. Muito agressivos. A gente entende, como representante, a gente entende que tem uns que são usuários, tem uns que são alcoólatras, e acaba que quando eles vão falar com eles falam mais alto. Aí eles acham que tem o direito de gritar, de meter spray de pimenta, de meter o cacetete, entende? Mas a brutalidade não acaba. Toda ação tem algum tipo de brutalidade. Agora, é a síndrome do pequeno poder, né? A uma pessoa é dado um suposto poder que ela não tem, né? Que ela acha que tem, que ela acha que é um modelo de poder que a polícia apresenta toda hora, né? E ela vai e aplica segundo os critérios dela, né? Não tem nada de legal. Agora, Jaque, para encerrar a sugestão do nosso caro Marcelo, como que seria o posicionamento de um governo que respeita os trabalhadores? Como é que seria como é que ele se posicionaria em relação a essa questão da moradia? Como que seria? E aí e aproveito para lembrar que esse ano a gente tem, né, em outubro a gente vai tirar esse fascista daí e eleger o Lula, né? E sim, você teria o que criticar, né, positivamente, né, assim, fazer uma crítica construtiva ao Minha Casa Minha Vida, que possa melhorar. Então são essas duas questões: o posicionamento, como seria o posicionamento do governo, governo decente, que respeite, né, os trabalhadores, né? E como seria, né? Como seria isso? Como seria uma proposta sua? A minha proposta para os novos governantes, né, que vai vir, porque esse aí já está indo, e o que tinha que ter sido feito não foi feito, passou-se 4 anos e não foi feito. E os poucos que foram feitos, a gente vimos da forma que foi feita. Entende? Então, não dá para a gente aplaudir e também não dá para a gente assistir calado. Eu acho que o governante atual ele poderia ter feito muita coisa, mas do que tudo que a gente luta é a inclusão da logística, de que o povo realmente esteja incluso na política pública, sabe? Que a economia solidária seja respeitada, que isso seja executado, que as leis, os decretos que são em prol do povo sejam executados com maior clareza, com maior, sabe, rigor. Uma das coisas, um exemplo que eu vou te falar, que toda a comunidade gostaria que fosse executado, como todo, o DF em torno todo. A questão da política habitacional. Você tem uma vida no Paranoá, mora no Paranoá, nasceu lá, foi criado lá, estuda lá, faz seus trabalhos para lá, tem uma vida lá. Quando entra na política habitacional, você pode ser contemplado no Recanto da Zema, na vida, do outro lado da cidade. Aí você vai ter que criar uma nova estrutura psicológica, um novo cenário de vida, tá entendendo? Porque a política do habitacional não tem o entendimento de que se eu tenho uma quantidade de moradia que vai sair no Paranoá, por que eu não beneficio os moradores do Paranoá? Né? Não dá para ouvir. Desculpa. Esgota-se, né,
o problema do Paranoá. Se sobrar moradia, chama quem mora ali no Sobradinho, por exemplo, né? Um lugar mais perto, né? Mas é uma coisa mais Sim, inteligente, né? Uma logística. seria o lógico. É. O lógico, né? Se eu moro no Recanto da Zema, eu pago aluguel no Recanto da Zema, eu moro de favor no Recanto da Zema, eu tenho um número de pessoas que está localizado no Recanto da Zema, eu vou contemplar eles no Recanto da Zema. Tá entendendo? Na Ceilândia, da mesma forma, Samambaia, Taguatinga, São Sebastião, Riacho Fundo, da mesma maneira. Porque você vai estar respeitando o cidadão. Porque você, querendo ou não, é um financiamento, pouco ou muito, mas que a pessoa vai pagar. Então, por que não pagar onde a pessoa já tem uma vida? Onde a pessoa já tem uma estrutura psicológica, financeira, pessoal, profissional. Tá entendendo? E aí eles falam, a gente pensou nisso. Tá, pensou, mas não está na prática. Não está na prática. E isso, eu acho que os novos governantes, tanto da CODAB como do governador, ele tinha que pensar e se impor em relação a isso, sabe? Que a logística de doação, de concessão, de financiamento, integre-se na cidade local onde o usuário está. Por quê? Assim a gente vamos diminuir a listagem, porque tem um monte de gente lá, não aceita. Por quê? Porque não está em um local adequado para ele, de convivência perto das escolas dos filhos, perto do trabalho onde ele trabalha, não tem ali o núcleo familiar, não está naquele cenário, está no outro cenário. Está entendendo? Então, eu penso, assim, como representante nessa área, eu penso que eles tinham que trabalhar baseado nisso daí. Entende? E a minha expectativa de um novo governo é que, além de mudar tudo isso, que a gente consiga incluir o nosso público de uma forma mais eficaz. Porque temos lá os 20% das pessoas em situação de vulnerabilidade. O que aconteceu agora? Não tem mais. Ele falou que não vai respeitar A, B ou C. É uma faixa só, é uma lista só e vai por pontuação. Como assim? E os idosos que estão aí morrendo à míngua, esperando, sonhando de ter a casa própria e não tem? Eles querem contemplar os idosos com um aluguel legal, um tal de aluguel legal. Aí, quando a pessoa morre, tomam o aluguel da pessoa e os familiares vão para onde? Para a rua, para debaixo da ponte, para o aluguel, morar de favor de novo? É uma política pública deles, habitacionais, que não desce para a comunidade, sabe? Realmente, isso aí é um absurdo. A forma como o governo Bolsonaro foi detonando Minha Casa Minha Vida até chegar no tal Casa Verde e Amarela, né? Que tudo é verde e amarelo para ele, né? Ele embala o roubo de direitos do povo no verde e amarelo da bandeira porque ele acha que o povo não vai ver o que está acontecendo. Primeiro foi isso de acabar com o direito de propriedade, do título, né, da casa, do faixa 1. Começou assim, né, que aí não seria mais título, seria aluguel. E aí a desculpa é que não, muita gente vende depois de receber. Muita gente quanto? Quantos por cento? Não, Qual a condição daquela pessoa que recebeu? Vender. É como se a pessoa Sim. fosse Daniel Dantas. Meu Deus do céu. Então, e aí, primeiro foi isso, de acabar com a dinâmica de você pagar a mensalidade para ter o título de propriedade. Aí virou aluguel social. E depois acabou geral, faixa 1. Tanto que agora você não tem mais a mediação do governo na relação, né, da política pública. Você tem a relação empreiteira e cliente. E aqui no Itapuã Park, por exemplo, eles passaram olha a loucura, eles respeitaram a lista, muito respeitadores que são, né? Chamando as pessoas do faixa 1, só que para uma relação de financeira que já era de faixa 2 para cima. Então ninguém conseguia pagar. Mas aí eles não, mas a gente chamou você que não pôde, né? Olha a lógica da coisa. Covardia é a marca registrada. Exatamente. Mas vamos mudar isso daí. Com fé em Deus, precisamos mudar, né? Precisamos contemplar os povos. Por gentileza, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença, grato pela sua atenção e nos dar esse privilégio. Eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar expressando, né, e ser um ponto de desabafo também, porque às vezes a gente fica eufórica, né, querendo soltar tudo, assim, e a gente não tem, porque muita gente não respeita nosso ponto de vista. Mas gratidão, dizer que estamos juntos nessa luta, estamos junto com a comunidade, estamos junto com o povo para a inclusão e não a exclusão. Que a gente venha lutar por direitos na política habitacional para pessoas que realmente não precisem, porque todo mundo precisa, mas poucos merecem.
Vamos lutar por quem merece. Vamos lutar pelas pessoas que vai dar valor ao que ganha, vai dar valor ao que financia, vai dar valor onde mora. É essa a minha luta, sabe? Porque tem gente que você vai morrer tentando botar ele dentro de uma casa e eu vou morar na rua. Uhum. Meu lugar é a rua. Sabe? E tem gente que não entende isso. Tem gente que vai morrer na rua. Porque não quer. Não, a gente não adianta forçar ele para um cenário de inclusão que ele não quer, ele não aceita. A natureza dele não aceita. Agora, tem outros, eu quero ter um canto para me voltar no final do dia, depois do trabalho, e dormir, descansar. Eu quero um fogão dentro da minha cozinha para me fazer uma janta, fazer um almoço e oferecer para meus amigos, para meus filhos, para meus vizinhos, sabe? Então, é esses pequenos detalhes que mudam o cenário da nossa comunidade. Essa luta, inclusão, e não a exclusão do nosso público, que são as pessoas de baixa renda, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são as pessoas que estão morando de favor nas casas, que estão pagando aluguel, as pessoas desinformadas, que precisa que a nossa voz alcance até elas. E esse podcast, eu creio que é um canal para isso, para a gente nos colocar à disposição a ajudar e ser multiplicadores dessa realização de sonhos. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Marcelo. Tamo junto aí. Valeu. Obrigado. Marcelo, por favor, faz o encerramento, por gentileza. Beleza, não, é isso aí, pô. A Jaque já fechou com chave de ouro aí, só lembrando aí que o Coletivação tem em nossas redes sociais, tem YouTube, esse podcast aqui vai estar no nosso canal do YouTube e no Spotify. Nós temos também nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, e importante todo mundo seguir, acompanhar nossas propostas, nossa plataforma de ideias, né? E queremos colocar essa experiência aí do Coletivação, que é uma plataforma de movimentos populares, mas que também está colocando uma pré-candidatura à Câmara Legislativa. Queremos colocar essa experiência de uma candidatura e de um mandato coletivo na Câmara Legislativa do Distrito Federal para fazer a diferença. Isso aí, valeu, abraço a todos, a todas. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.